Boa noite, irmãos. Noite abençoada. Estou aqui com uma paisagem diferente. Nós tiramos aí uns dias para poder dar uma descansada e tem sido bênção, graças a Deus. Nós precisamos, né, gente? Todo mundo de dar uma renovada nas forças. E aí, para ajudar na renovação das forças, eu como um camarãozinho aqui, outro ali, tá, irmãos? Estou comendo por você. Pode ficar tranquilo que eu tenho comido bastante. Brincadeiras à parte, vamos lá para o nosso devocional. Hoje é dia 27. Estou aqui dando uma titubeada no calendário, porque quando a gente viaja, a gente perde um pouco o senso do dia, né? Que dia da semana que é, que dia do mês que é. Mas hoje é dia 27, terça-feira, amanhã é dia de farol, né? Bênção, estava lembrando agora há pouco, né? Que amanhã é quarta-feira, dia de farol. Mas vamos lá então, vamos estar orando e pedindo ao Senhor para que o Senhor Deus fale conosco, para que Ele traga a revelação da palavra dEle. Amém? Pai amado, obrigada, Jesus, por mais essa noite. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Obrigada pela tua provisão. Obrigada, Senhor Deus, por este descanso que o Senhor Deus nos deu. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam desfrutar do melhor do Senhor. Que eles vivam, Senhor Deus, a vida plena que o Senhor Deus tem para cada um deles. Em nome de Jesus é o que eu declaro hoje na vida de cada um. Amém. Amém, irmãos. Então, que o Senhor fale conosco, que Ele traga a revelação dEle sobre a palavra dEle. Amém? Que Ele traga aqui o que é que Ele tem para nós hoje. Quero já pedir desculpa para os irmãos, porque na sexta-feira eu fiquei, falei, e não vi que eu estava sem áudio. Como eu não consigo falar e ficar ouvindo, vendo as mensagens, lendo as mensagens, só depois que tinha terminado foi que eu fui ver que tinha ficado sem áudio. Perdão, foi o erro meu, porque eu esqueci de dar alguns comandos lá. O problema aqui é de BIOS, né? Pra quem não conhece o BIOS, é bicho ignorante operando sistema, tá, irmãos? Bom, mas vamos lá então para o nosso devocional. O método das missões. Vamos abrir lá em Mateus, a Bíblia tá lá, ele nos fala lá em Mateus 28. Então vamos abrir, quem tá com a Bíblia aí de papel, vamos abrir em Mateus 28, 19. A palavra de Deus diz que, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Mateus 28, 19 e 20 foi o que nós acabamos de ler. Eu vou voltar aqui para a gente agora começar o estudo em relação ao que isso nos traz, né? O que a palavra de Deus traz em relação a esse versículo. Primeiro, a palavra de Deus começa com, portanto, vão, né? Essa foi o que Deus determinou aos discípulos, né? Logo depois dele ter ressuscitado, logo depois que ele se encontra com os discípulos ali na Galileia, ele determina aos discípulos, ó, ele sopra, né, o sopro do Espírito, né, ele coloca o Espírito Santo ali em todos eles, né, e fala, ó, agora, a partir de agora vocês estão preparados, agora vão. E o que é o primeiro problema que nós temos? Que muitos são chamados, mas nem todos assumem esse chamado, né? Nem todos assumem de fato o id, né, id pregar o evangelho. Então, uma dificuldade que se tem é porque nem sempre as prioridades divinas são colocadas em primeiro lugar, nem sempre aquilo que Deus colocou e projetou para a vida das pessoas, essas pessoas que têm o chamado, nem sempre assumem. Às vezes elas fazem como a parábola dos tesouros, né? Esconde o tesouro, enterra o tesouro e fala, olha, tá aqui, bom mestre, né? Eu sabia que o senhor era um servo bravo, duro, né? E por isso eu escondi os tesouros, eu fiquei com medo de perder e escondi. Falou, mas por que você não colocou para render? Colocasse no banco alguma coisa, mas colocasse para render o tesouro que eu te dei. E da mesma forma isso acontece na prática. Por quê? Porque muitas das vezes a gente encontra pessoas com chamado, mas que no curso da vida, em determinados momentos, embora tenham tido contato ali com o evangelho, contato com o Senhor, elas se distanciam desse contato e elas deixam esse vão de lado. Elas colocam as prioridades delas em primeiro lugar, falam, não, eu vou deixar para viver o que Deus tem preparado, o projeto de Deus na minha velhice, sem saber se vai chegar até lá, né? E sem saber do que é melhor, sem saber que ele vai ter vida plena só quando ele tiver o propósito dele alinhado, né? O propósito que o Senhor Deus criou para ele alinhado. Então portanto, vão, foi o que Deus determinou, o que o Senhor Jesus determinou aos discípulos, né? E de igual forma ele também determina muitos dos chamados, né? Que tem esse chamado do ide pregar o evangelho, né? E essa questão do pregar me chama muita atenção, porque a gente tem diversas formas de falar de Deus, né? E a principal delas, ao meu ver, é em relação ao testemunho, né? O testemunho que a gente dá, mais do que a gente fala, aquele que a gente vive, né? Esse é o verdadeiro testemunho, né? E a palavra continua, e façam discípulos. Essa é outra dificuldade. Por quê? Porque ao fazer discípulos, o Senhor determina, façam discípulos de quem? Discípulos do próprio Senhor, discípulos do próprio Deus, o Senhor Jesus.
E muitas vezes as pessoas fazem discípulos, mas discípulos de si mesmos. Elas estabelecem padrões ali e que acabam por prender os discipulados, né? Que acabam ali por prendê-los de tal forma que o discipulado fica tão envolvido com o discipulando que ele já não, o discipulador no caso, né, que ele já não vê além, né, que ele não é, na verdade, ele não está fazendo discípulo do Senhor, mas ele está fazendo discípulo de si próprio, né, então essa é uma questão e uma dificuldade que se tem, por quê? Porque muitas vezes esse discípulo, ele vai expressar não a vontade do Senhor, mas a vontade do seu discipulador, né, e aí outra dificuldade que tem, às vezes esse discipulador passa por alguma dificuldade, este discipulador às vezes vem a cair, tem algum tropeço na vida, e a pessoa já começa a se questionar, meu discipulador caiu, eu também vou cair, e aí enfim, né, e isso serve de pedra de tropeço para muitos, mas por quê? Porque está centrado ali no discipulador, e não no Senhor Jesus, e não no verdadeiro discipulador que é o Senhor Jesus, né? Então os nossos olhos não tem que estar fito no pastor, no discipulador, enfim, os nossos olhos têm que estar fito onde? No Senhor. De quem que é que nós temos que ter relacionamento, intimidade e conhecer de verdade e ser espelho do Senhor. Nós temos que nos espelhar nele. Por quê? Porque qualquer humano que a gente venha a se espelhar, qualquer humano que a gente venha de alguma forma a colocar ali como endeusar aquela pessoa, né, colocar ela ali no centro, né, como se ele fosse o suprassumo, ou ela, né, como se colocando a pessoa de fato no pedestal que não existe, né, e que não é prudente que se faça, né, qualquer atitude nesse sentido vai levar a pessoa em algum momento, ela pode vir a se decepcionar, por quê? Porque as expectativas estão depositadas no lugar errado. Então, primeiro, vão. Segundo, façam discípulos. Discípulos de quem? Do próprio Senhor Jesus. O nosso papel, enquanto discipuladores, é o quê? Encaminhar e mostrar para a pessoa o caminho. Não é colocar ela como nós, como ponte e caminho, mas olha, o caminho é esse, mostrar para aqui, para que essa pessoa tenha um relacionamento íntimo, um relacionamento de intimidade com o Senhor, para que ela verdadeiramente conheça o Senhor e que a partir dali ela tenha a vida dela transformada no Senhor para a honra e glória dele. E ele continua, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus foi batizado, né? Jesus tinha necessidade de se batizar? Não, mas ele mesmo foi batizado. E ali naquela ocasião, por quê? Porque ele queria mostrar para todos que esse ato do batismo, ele é importante, né? O batismo não é simplesmente eu ir e me batizar, né? O batismo é mais que isso. A partir do batismo é que eu assumo ali a minha condição de cristão de fato, né, que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, né, é uma confissão de fé pública, por isso tem muito peso. Por quê? Porque espiritualmente isso tem muito peso, né, o batismo ele é imprescindível para o cristão que de fato conhece o Senhor, ele precisa ser batizado. E a palavra continua, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E essa é outra questão, uma dificuldade que às vezes acontece. Por quê? Porque nessa questão, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, para ensinar o que o Senhor ordenou, nós precisamos primeiro conhecer a palavra de Deus, nós precisamos saber, nós precisamos ter intimidade com o Pai, para saber qual é o desejo da vontade dele, né? E nós precisamos, acima de tudo, ter conhecimento da palavra, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos buscar o Senhor, para que ele traga revelação, né? Assim, a Bíblia não é simplesmente um livro, é um livro bacana de se ler, bacana de se ter conhecimento, um livro histórico, não, a Bíblia é muito mais que isso, o pastor sempre fala, né? A Bíblia é o nosso manual de fé, a nossa regra de vida, para tudo ela tá ali, né? Assim, se a gente seguir os mandamentos e tudo aquilo que o Senhor Deus nos determinou, nós vamos ser felizes, nós vamos cumprir o nosso propósito, nós vamos andar de acordo com a vontade dele, mas para isso nós temos que conhecer. Não dá para simplesmente pegar a Bíblia só quando precisa, só quando passa por uma dificuldade, só por um momento triste e fala, agora eu vou lá, vamos lá fazer um sorteio e vamos ver onde é que cai, né? E abre a Bíblia e vai ler. Não que Deus não fale, Deus pode falar com você nesse momento, mas Deus quer ter muito mais que isso, ele quer ter intimidade, ele quer trazer revelação da palavra dele a você, e para isso nós precisamos o quê? Buscar. E essa é uma dificuldade, por quê? Porque às vezes quem está discipulando, ele não tem, o discipulador às vezes não tem o conhecimento verdadeiro, ele não tem intimidade com o Senhor, né? Ele não obedece verdadeiramente os passos do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente tem aprendido, o que a gente tem aprendido, né? Aquilo está de fato de acordo com a palavra de Deus. Para saber se está ou não, você precisa conhecer a palavra.
Se você não conhece a palavra, tudo aquilo que te servem, né? Tudo aquilo que colocam para você, toda palavra que você ouve é boa, é agradável. Às vezes ela é agradável aos ouvidos, mas nem sempre ela está de acordo com a palavra de Deus. Então é imprescindível que nós, enquanto pessoas, enquanto servos do Senhor, tenhamos conhecimento da palavra, que nós tenhamos o hábito de ler a palavra de Deus, de buscar o Senhor, de buscar a revelação do Senhor ali na palavra dele, de buscar ele nos conselhos, porque o Senhor está ali, ele está ali o tempo todo, né? Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Até quando a gente não sabe, né? Até quando a gente não consegue ver, ele já antevê os problemas, vai na nossa frente. Por quê? Porque está alinhado, está concatenado, é isso que ele quer ter com a gente. Amém? Bom, irmãos, então é isso. E o versículo termina: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só que maravilha, essa promessa do Senhor, ela é para mim e para a sua vida, né? Que a partir do momento que a gente se alinha com a vontade do Pai, a partir do momento que a gente reconhece o Senhor como Senhor e Salvador e tem intimidade com Ele, tem relacionamento com Ele, o que é que Ele faz? Ele promete que Ele estará sempre conosco, né? Até o final dos tempos, né? É isso que o Senhor Deus tem para mim. Não importa as dificuldades que a gente venha passar, não importa os tropeços que nós vamos ter até o final da nossa caminhada, mas o importante é que o Senhor estará sempre conosco. É Ele quem vai balizar a nossa vida, é Ele quem vai nos dar a direção nos mínimos detalhes, na bonança, na dificuldade, em qualquer momento. O Senhor Deus vai te dar a direção e Ele vai ser a luz que você precisa, Ele vai te dar ali tudo aquilo que você necessita, né? Ele de fato vai te conduzir nos mínimos detalhes. Então se permita conhecer o Senhor e você vai cada vez mais se surpreender como quão grandes são as maravilhas que Ele tem para sua vida e a forma magnífica como Ele de fato te conduz e como Ele te ama tanto. Eu vejo o amor de Deus assim nos mínimos dos mínimos detalhes. Acho muito bom ver Deus fazendo as coisas grandes, mas quando eu vejo Deus fazendo as coisas pequenas, naquilo que às vezes nem nós mesmos damos tanta importância, é magnífico que Deus se importa de tal maneira conosco que Ele pensou naquele detalhe. Então Deus, o nosso Deus é Deus de detalhe, Ele estará sempre com você. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Tome posse disso, tome posse do relacionamento que o Senhor Deus tem para você. Ele quer ter intimidade, Ele quer se relacionar com você. Amém? Amém, irmãos? Então, vamos estar encerrando por aqui, vamos estar fazendo uma oração e que o Senhor Deus fale ao seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu agradeço ao Senhor por tudo, agradeço ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é Deus de detalhes, ó Pai, o Senhor Deus é o Deus do grande, mas é o Deus do pequeno, é o Deus de tudo, ó Pai, o Senhor Deus é quem nos conduz. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora a vida dos meus irmãos diante do Senhor, que o Senhor Deus esteja nos guardando, nos livrando, nos conduzindo de acordo com a Tua vontade, ó Pai, que nós possamos ter de fato revelação da Tua palavra, que nós tenhamos, ó Deus, sede por ter intimidade com o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus eu clamo a Ti, ó Pai. Desperta, Senhor Deus, o fogo em cada um de nós por ter intimidade com o Senhor, por nos relacionarmos com o Senhor, por conhecer mais do Senhor, mais da Tua palavra, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor Deus guarde a cada um dos irmãos, livra-os, ó Pai, em nome de Jesus, que o anjo do Senhor esteja com cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, e amanhã, aqui acho que eu pulei um slide, não, eu deletei. Bom, amanhã é quarta-feira, Farol 53, não percam, tá? Amanhã é dia de jejum, dia de oração, dia de estar em propósito, um dia de estar ali focado, né, com aquilo que o Senhor Deus colocou em nossos corações. Nós vamos estar aqui, nós vamos estar viajando, mas nós também estaremos jejuando e cumprindo ali aquilo que nós nos dispusemos, amém? E no domingo às 18h30, 18h20 na verdade tá aqui, né? 18h20 nós temos a nossa escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção, tá? Então quem tem interesse em aprender mais da palavra do Senhor, mais ali do Antigo Testamento, não deixe de participar. Tem sido tremendo, maravilhoso. E às 19 horas nós temos o nosso culto abençoado para a honra e glória do Senhor. Domingo passado nós já tivemos aqui a notícia que foi maravilhoso, que foi tremendo, para a honra e glória do Senhor. E domingo que vem nós estaremos aí, no FAB TV às 19 horas e presencialmente às 19 também. Se você puder ir, vai ali e compartilhe desse momento ali com todos nós. Amém? Amém, irmãos? Fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe. Amém.